primeiro eu gostaria de dizer que a minha reação inicial à proposta, acho que foi na primeira ou segunda semana, logo depois do ápice da inundação em Porto Alegre, numa entrevista do vice-governador, foi ligar para alguns jornalistas e dizer o seguinte: estão propondo uma bomba-relógio. Naquele período, tinha-se já notícias sobre os problemas no SET, no abrigo no SET, problema de segurança, e na UBRA. Fiquei muito contente logo, agora, com a estrutura que está sendo proposta, em primeiro saber que não estão se chamando mais de cidades provisórias. Acho que é importante inclusive assim, os órgãos de imprensa incorporarem, tirar a ideia de que são cidades, porque não há nada parecido com o que é uma cidade. Uma cidade, vamos lá, né? Uma cidade tem ruas, uma cidade tem casa, tem comércio, tem serviço, bancos, tem posto de saúde, tem praça, tem parque, tem escola. Uma cidade não é só um conjunto de locais para se dormir, comer, enfim. E a própria ideia de habitação implica nessa relação distinta com a ideia de cidade. Então, eu achei uma ótima mudança. Tanto quanto... Não só no nome, mas na concepção que o senhor está podendo observar. Perfeito, no sentido de ter uma diluição, no sentido de não ser a ideia de uma grande cidade provisória no Porto Seco, que eu acho que foi a primeira ideia que veio a público, pelo menos no início de concepção e da exposição pública que chegou até mim. Então, assim, acho ambas situações positivas em relação à primeira apresentação pública da ideia. No entanto, me parece ainda que peca por manter grandes conjuntos de distintas vizinhanças, de distintas comunidades alojadas de modo conjunto. Por um período que, embora temporário, não se sabe a temporalidade, como o próprio vice-governador falou agora, em relação à situação no Vale do Taquari, dos municípios mais atingidos pela inundação de setembro. Então, me parece, em termos de proposta, desde uma determinada concepção de planejamento urbano que pressupõe a vida comunitária e as relações de vizinhança com base nas famílias como núcleo das relações, que seria particularmente interessante se pensar nessas construções, particularmente das casas, que parece que são rápidas e permitem um convívio mais familiar, inclusive permitindo provavelmente uma disposição que permitisse que a ideia de grande família, que é muito uma marca das famílias tradicionais, de classe popular, diferente do mundo mais de classe média, monoparental, né, de vida sozinho, ou coisas do gênero, que são umas relações mais complexas e muito mais criativas do que esse padrão que a gente tende a reproduzir no mundo de classe média, enfim, e da vida mais formal e institucionalizada. Ou seja, a possibilidade de assentar provisoriamente que seja, por vizinhança, por relações de comunidade e o mais próximo possível das áreas de origem. Por quê? Porque essas populações são, em geral, populações periféricas, as que estão nesse quadro são populações periféricas muito vulneráveis e que estarão, embora a melhoria das condições, e aí também aparece já me parece uma primeira aprendizagem do processo, tal qual a aprendizagem de que temos que manter o sistema de defesa em manutenção permanente e qualificação e atualização, a ideia de que parece que não é tão complexo produzir habitação com qualidade, com saúde, com esgotamento, com saneamento básico, com atendimento escolar, com brinquedoteca para as crianças, com área para os animais domésticos, enfim, parece que na hora da emergência isso fica mais claro, as possibilidades mais rápidas de fazer. Mas assim, a minha crítica central seria manter as relações de vizinhança e de comunidade e procurar alojar o mais próximo possível do local de origem. Por quê? Porque é um controle, é uma estabilização dessas relações ao longo de anos que as famílias estão ali, distintamente de, mesmo que sendo duas em Porto Alegre, em três em Canoas, haverá uma aglomeração muito grande de comunidades, de famílias que se desconhecem. E aí, como a gente sabe, só para encerrar, né, o risco maior dessa vulnerabilidade, que é, mesmo com a presença da segurança pública, porque ela existe também em tese na cidade e nas periferias, a aproximação
de facções rivais que, em geral, tendem a ocupar os territórios dessas periferias mais vulneráveis, tornando, então, essas famílias vulnerabilizadas a algo que, em geral, no seu cotidiano, elas já não têm, porque há uma estabilidade dessa divisão territorial dos grupos criminosos, das facções. Então, assim, a minha crítica primeira a essa ideia, mas chamando atenção para os avanços em relação à ideia inicial.